Nós estamos aqui fazendo uma série de vídeos para estudar com vocês a Bíblia, porque nesse momento difícil que nós estamos vivendo, somente Deus para nos dar um refúgio, para nos dar uma força e nos ajudar a compreender o que está acontecendo. Por isso, nós hoje vamos começar a falar da palavra de Deus, vamos começar lá em Lucas 2, o nascimento de Jesus Cristo, para que a gente possa conhecer um pouco mais da história do nosso Redentor. E assim podermos encaixar um pouco das coisas que aconteceram com as que estão acontecendo e ver o que está acontecendo e entender um pouco do que está acontecendo nesses últimos dias, porque a palavra de Deus tem a resposta para tudo. E é nele que nós devemos nos refugiar para encontrar força, para buscar o alento e ter a certeza que, por mais difícil que a situação esteja acontecendo, temos um Deus que é maior que tudo. E para começar, vamos fazer uma oração, uma breve oração, e logo em seguida estaremos lendo o texto de Lucas 2, o versículo 1. Se você quiser nos acompanhar, tem uma Bíblia à mão para que nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode fazer uma oração para nós aí? Santo e eterno Deus, Pai nosso que está no céu, louvamos e glorificamos seu santo nome. Só o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor, que é o único Deus eterno, Pai eterno, nosso Criador, nosso Redentor. Vemos no intermédio do Senhor pedindo o poder do Espírito Santo para nós conhecer a sua palavra profética, a sua história desse mundo, que precisamos saber como começou, como estamos andando, como decorreu a história e o desfecho final vai ser feito. Então, por isso, Senhor, nos dê sabedoria, entendimento para nós conhecermos o projeto do Senhor, começando no começo de todas as coisas até o fim da história. Por isso, Pai, nos dê o seu Santo Espírito para nós conhecer. Esse texto que a gente vai ler de Lucas 2, aí, que é o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, por isso, Pai, entregamos tudo em suas mãos, nos inspira e nos mostra como nós podemos andar no seu caminho, fazendo uma entrega completa nos seus santas mãos. Nós pedimos no glorioso nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Importante, né? Como a profecia se cumpriu-se, exatamente cumpriu-se no nascimento de Jesus, onde que ele não teria lugar para nascer, exatamente. Ele não tinha nem lugar, porque era a festa de Páscoa naquela época, e daí o momento aquele, não tinha, todos os hotéis estavam lotados. Mas Deus sabia que isso ia acontecer, então por isso é importante nós sabermos que Deus sempre revela o futuro para os seus profetas. Então, isso já estava escrito e nós podemos entender que Jesus cumpriu uma profecia. Agora vamos encontrar uma explicação lá no Espírito de profecia. Jesus se propõe que nenhuma atração de natureza terrena levasse homens ao seu lado. Está escrito lá em Desejar de Todas as Nações, capítulo 23. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Tem mais uma explicaçãozinha para nós. Um anjo visita a terra a fim de ver quais os que se achavam preparados para receber a Jesus. Não pôde, porém, distinguir sinal algum de expectação. Não houve voz alguma de louvor e tremor.
anunciando que o tempo da vinda do Messias está às portas. O anjo paira por algum tempo sobre a cidade escolhida, e o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos, mas mesmo ali há idêntica indiferença. Com espanto está o mensageiro celestial, prestes a voltar para o céu com a desonrosa notícia, quando descobre alguns pastores que à noite vigiam seus rebanhos e, mirando o céu bordado de estrelas, meditam na profecia do Messias a vir à terra, anelando o advento do Redentor do mundo. Ali se encontra um grupo que está preparado para receber a mensagem celestial, e subitamente o anjo do Senhor aparece, anunciando as boas novas da grande alegria. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. De repente, o céu é iluminado com um brilho que alarma os pastores. Eles não sabiam a razão desse grande espetáculo. A princípio, não discernem as milhares de anjos que estão reunidas no céu. O esplendor e a glória da hoste celestial ilumina e toma conta de toda a planície, enquanto os pastores estão aterrorizados ante a glória de Deus. O anjo que lidera a hoste lhes acalma os temores, revelando-se a eles e dizendo: não temais. Quando seus temores são dissipados, a alegria toma o lugar do espanto e do terror. Não poderiam a princípio suportar que o brilho da glória que acompanhava toda a hoste celestial surgisse diante deles repentinamente. Apenas um anjo aparece ante os olhos dos vigilantes pastores, a fim de lhes dissipar os temores e de dar a conhecer a sua missão. À medida que a luz do anjo os circunda, a glória repousa sobre eles, e são fortalecidos para suportar a luz e a glória maiores que acompanham os milhares de anjos celestiais. Que privilégio tiveram aqueles camponeses de poder ter encontrado alguém justo naquele tempo para entender ao momento atual que Jesus estava vindo aqui na Terra. Que alegria, que felicidade no coração deles saber que o Redentor estava vindo, uma estrela nova surgiu no céu, porque era a estrela de guia de Jesus Cristo. Então, isso é interessante, a alegria no coração deles, e eles já saíram seguindo a estrela para encontrar com o neném que estava nascido. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Belém e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se admiraram do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora dito. Por hoje, nós vamos acabar por aqui. Amanhã nós continuaremos do versículo 21 para diante, porque foi o começo da história de Jesus, foi o nascimento dele, o nosso Redentor que veio para nos salvar. Ele veio como uma criança, ele nasceu, ele cresceu e ele esperou 30 anos para começar o ministério dele. Ele começou o ministério com 30 anos e levou 3 anos e meio para cumpri-lo. Quando lá na cruz do Calvário ele expirou,
Ele nos resgatou do pecado. Então, que nós possamos meditar no sofrimento que Cristo teve, para que nós possamos nos achegar a Ele e ter a certeza que, se naquele tempo Ele não nos desamparou, hoje Ele também não irá nos desamparar. Coisa certa, meus queridos irmãos, que o que aconteceu no nascimento de Jesus, onde que Deus tinha um projeto muito especial para o seu povo, para receber ele como um rei, como alguém que nasceria, como um salvador, um redentor de nossas vidas. O povo de Deus daquele tempo, eles tinham conhecimento que Jesus nasceria naquela época mais ou menos, porque a profecia lá de Daniel, capítulo 9, ele declara 70 semanas. As 70 semanas seria para o povo de Deus pregar o Evangelho e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo com o período desse tempo, que seria 49 anos para edificar a cidade de Jerusalém e também o templo e os muros. E depois desses 49 anos, que é 7 semanas, ele teria mais um período de 62 semanas para a pregação do Evangelho. Qual era o objetivo de Deus com a pregação do Evangelho lá de Isaías 65, para receber o Messias? Qual é que seria? Aliás, né, 65 e 53, onde que Jesus viria e ele teria o seu ministério. E o povo de Deus devia ser exemplo em tudo, em todos os momentos, toda hora, onde que Deus queria que o leão comeria pasto com o cordeiro, e também o urso, e uma criança guiaria o leão. Então Deus queria ter uma cidade que devia ser exemplo em todas as coisas, em todos os momentos. Ele queria que Deus queria o povo de judeu, eles queriam para ficar como um espelho, que quando o povo passasse por Jerusalém, Deus queria que eles enxergassem tudo diferente, porque queria que as crianças brincassem com os animais, e também que não tinha crianças pequenas perdendo a idade, e as pessoas que morriam com 100 anos, eles morriam jovens. Então, qual era o projeto de Deus para o povo nessas 70 semanas? Preparar um caminho para receber o Messias. Quando ele viesse, eles deveriam receber ele com alegria e felicidade, porque a profecia se cumpria. Mas o que aconteceu? A tradição e o descuido do povo, passando esse período de tempo, eles não se preocuparam muito quando chegaram perto da data, porque a tradição chegou na igreja, e o sacerdote, o sumo sacerdote, que deveria ser os guias, eles estavam mais interessados de obter lucros, dinheiro, posição, para demonstrar que ele seria a supremacia sobre o povo daquele tempo. Mas a gente fica triste em saber que naquele tempo o povo ficaram descuidados, eles não procuraram conhecer, botar em prática a profecia bíblica. Por isso, então, irmãos, quando chegou o momento que Jesus viesse nascer, só os reis magos lá foram para ver e visitar a Jesus, levar os presentes para Jesus. Então, irmãos, a gente me preocupa muito sobre esse ponto de vista, meus irmãos, que hoje nós estamos vivendo na segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai vir não como criança agora. Jesus vai vir como o Rei dos Reis e Senhor para buscar o seu povo. Será que nós não temos descuidado, nós como povo de Deus, nós como povo que dizemos que guardamos a Bíblia, nós que seguimos a Bíblia, nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, será que nós temos cuidado com ela, de seguir o caminho de acordo como Jesus quer? A maneira que Ele quer, será que nós temos preocupado para andar nos seus caminhos, cuidando dos textos
da profecia bíblica, entendendo, porque Jesus disse que nos últimos tempos o povo de Deus deveria conhecer a profecia bíblica e entender Daniel e Apocalipse, estudar os dois livros de Daniel e Apocalipse juntos, unidos um com o outro, para o conhecimento da história. E por isso, aqui que vocês estão vendo atrás, aí nós temos os gráficos da profecia bíblica, que brevemente a gente vai estudar com vocês, sobre as 70 semanas, sobre os 2.300 anos, sobre a estátua do rei Nabucodonosor, e também nós vamos estudar sobre os animais de Daniel 7. Então, nós precisamos aprender da palavra de Deus, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Conhecer a vida de Jesus, conhecer Jesus, ter Ele nas nossas vidas, cada dia buscando, meu irmão. Cada dia de manhã tira um tempo quando tu levantar, busca um tempo de buscar uma comunhão com Deus. É um tempo não gasto para qualquer coisa, mas sim, é uma bênção de Deus que dá na sua vida e na minha vida quando você tira um tempo para buscar e conhecer Jesus como único Salvador, porque não existe outro caminho, porque Jesus disse que Ele viria outra vez, então nós estamos aguardando, que nós não possamos, irmãos, cair do mesmo descuido, do mesmo desleixo do povo de Deus no passado, porque o momento agora é esperar Jesus voltar. E essa pandemia que todo mundo tem medo hoje em dia aqui, é uma profecia. Você pode ir lá visitar, ver na sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, vai falar sobre um cavalo baio, um cavalo amarelo. Lá você vai ver que é uma profecia que vai se cumprindo nos nossos dias. Então, meus irmãos, Deus tem um projeto com o seu povo. Você quer estar junto com Ele? Você quer fazer parte dele? Então tem só um jeito: conhecer a sua palavra, conhecer Jesus como único Salvador, conhecer Ele como o único Deus, e aquele que está pronto para sempre te aceitar, não importa. Tão fundo que tu caíste na tua vida, tão fundo que tu foi no seu pecado, não importa. Importa que Ele quer te salvar. Ele quer salvar a mim, Ele quer salvar a minha família, Ele quer salvar a sua família, Ele quer salvar todas as pessoas que querem chegar a Ele. Que Deus possa abençoar, e que Deus possa nos guiar. Agora eu pedi para a Jaqueline fazer uma breve oração para abençoar a sua família. Vamos orar? Senhor eterno, amado Deus, glorificado e exaltado seja seu nome, ó Pai. Agradecidos pelos cuidados que o Senhor tem conosco a cada dia, pedimos que o Senhor continue conosco, guiando nossos passos sempre no caminho do bem e da verdade, e que o seu Santo Espírito possa nos conduzir cada dia mais na sua presença, para termos a certeza de um dia estar com o Senhor. Amém. Que o Senhor possa voltar logo, Senhor Jesus, possa vir buscar o seu povo e que nós todos possamos estar preparados para esse dia, para estar com o Senhor. Amém. Abençoa cada pessoa, cada família que esteja ouvindo neste momento esse vídeo, que seja alcançado pela sua graça e misericórdia e recebam a cura, a libertação e principalmente a salvação. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.